A gente vai falar sobre uma coisa muito bacana, que é sobre podermos fazer tudo o que quisermos, sermos quem quisermos, Exatamente. agirmos como acharmos mais adequado, né? E aí, então, vamos conversar. Primeiro, muito obrigada por ter aceito o meu convite. Pessoal, esse é o Adriano Gonzaga, meu amigo, meu parceiro, desta hora e de muitas outras horas. Somos companheiros na educação. Ele é especialista na primeiríssima infância, coisa que é bastante difícil, né? Tem que ser muito, muito fera para ser especialista mesmo nessas questões. E eu também sou da educação, trabalhamos os dois com questões étnico-raciais, educação para as relações étnico-raciais. E aqui o título já da nossa live é um Ubuntu, né? Porque juntos podemos, porque estamos juntos mesmo, né? Somos por conta dessa grande comunidade em que nós vivemos. Então, vamos lá, Adriano. Eu queria começar com a sua apresentação. Fala pra gente quem você é, o que você faz, o que você curte, o que você gosta. Primeiramente, queria agradecer todo mundo que está acompanhando esse nosso encontro, esse nosso diálogo. Agradecer o convite da professora Ive, que é uma referência. Quando eu falo e penso em educação para as relações étnico-raciais, é a primeira pessoa que me vem na mente, uma das pessoas que são referências nessa questão, é a professora Ive. Então, assim, agradeço muito o convite, agradeço a oportunidade. Eu vou falar um pouquinho sobre, né, essa minha trajetória, mas eu agradeço a oportunidade de fazer parte. A professora Ive, ela é dirigente estadual da UNEGRO e uma das responsáveis aqui, né, do polo da Baixada Santista, da UNEGRO Costa da Mata Atlântica, e eu fico muito, muito feliz de cuidar da parte de educação dessa entidade, desse grupo que pensa questões étnico-raciais, vive questões étnico-raciais de corpo, alma e coração desde sempre. Né? A União de Negros e Negras pela Igualdade luta não só pelos negros, mas por todos que vivem esse contexto de minorias, de exclusão, enfim. Então, eu sou muito feliz por fazer parte desse grupo que olha com tanto zelo e afinco para essas minorias. Tá dando para me escutar? Perfeitamente. Ah, então bacana. Que bom, que bom. Você já está se vendo? Ainda não? Não, mas Mas relaxa. você Eu está preciso me aparecendo ver. aqui. Você está aparecendo, tá bom? Tá Tá perfeito. soberano com esse batom vermelho. É vermelho? Vermelhão. Soberana. Então, assim, eu sou Adriano Gonzaga, eu vivo da educação, sou professor de educação infantil de primeira infância num dos municípios aqui da Baixada e atualmente estou como chefia, como coordenador de educação infantil na modalidade creche. Minha especialização é especificamente para a atuação junto aos bebês e às crianças bem pequenas, as crianças das turmas de berçário e maternal. E brilha muito o meu olhar falar sobre educação infantil, porque hoje, como nós estamos falando aqui desse tema Ubuntu, nós podemos ser tudo o que quisermos, eu sou porque nós somos, eu acho que a infância é um espaço privilegiado e importantíssimo para que a gente comece a desmistificar essas questões e a potencializar essas possibilidades, até porque a infância é um espaço de imaginação, de fantasia. Então, realmente, nós somos o que nós quisermos, nós podemos ser aquilo o que quisermos, eu sou porque nós somos, essa coletividade, esse viés de sabedoria que a criança tem, porque elas são sábias, dão possibilidades para que a gente tente alcançar essa sociedade num formato cíclico, colaborativo,
enfim, aquela sociedade em círculo, sabe? Que um precisa do outro e um ajuda o outro. Então, acho que a infância é um espaço muito potente para que a gente trabalhe essas questões do cooperativismo, porque eu acho que isso que potencializa esse eu sou porque nós somos, e assim eu posso ser o que eu quiser porque não vai incomodar o outro, porque se eu estou feliz e me sinto bem assim, o outro também está. Né? E é essa a essência de tudo isso. Além da educação infantil, como eu disse no início, eu faço parte dessa entidade que se chama O Negro, e aqui no Polo, na região da Baixada Santista, nós temos a O Negro Costa da Mata Atlântica, onde a professora Ive é uma das responsáveis, é a nossa coordenadora, e conduz os nossos trabalhos, os nossos passos com muito zelo e diligência, com muito afinco. Como eu disse, sou muito feliz em fazer parte dessa entidade, porque para que a gente chegue nesse patamar do eu sou porque nós somos, eu acho que muita gente precisou lutar, muita gente precisou participar desse processo de conquista e fazer parte desse movimento, que é um movimento cíclico, porque hoje nós estamos, mas aí outros virão para seguir essa luta e assim por diante. Participar desse movimento me empodera. Eu acho que me educa, me transforma, me humaniza, enfim. Então, basicamente isso. Tenho aqui, na minha família, eu vivo, tenho uma relação direta com esses espaços de empoderamento e de resistência, que é uma escola de samba, né, uma tradição familiar, então isso me liga muito também a esse processo do eu sou porque nós somos, e nós podemos e vivemos aquilo que queremos e o que nos faz bem. E basicamente é isso. Obrigado a todo mundo que está aí acompanhando. Pois é, e tem um monte de gente aqui mesmo acompanhando. Algumas pessoas muito queridas, muito conhecidas, e outras eu acho que fazem parte do seu grupo de parceiros. Queria muito agradecer por todas essas pessoas que estão aqui nos acompanhando e também as que vierem a nos acompanhar, que vão assistir num outro momento essa nossa conversa, né? E, bom, o Adriano já me apresentou também, meu nome é Ive Fávero, eu ajudo, né, na verdade, a coordenar ao Negro, que é essa entidade que recebe homens e mulheres, negras e negros, e não negros também, para defender as causas negras, para defender as pessoas que estiverem em situação de vulnerabilidade, que sofrerem racismo e outras formas, né, correlatas de intolerância. O Negro faz isso e nós aqui fazemos isso o melhor que podemos. E aí também somos parceiros na educação, né, casa em que eu estou há 27 anos, né, fazendo educação para as relações étnico-raciais. E agora, não apenas fazendo educação, né, mas fazendo também educação em beleza, educação em bem-estar, e aí falando um pouco dessa questão, para além de falar isso dentro dos muros escolares que a gente sempre falou, né, de beleza, autoestima, autocuidado, autoamor, com outro foco agora, fazendo isso também para além dos muros da escola, e aí aqui estamos hoje também para falar dessa questão de amor, beleza, empoderamento, autoestima, que tem tudo a ver com o nosso fazer dentro da escola e tem tudo a ver com o seu fazer dentro da escola de samba, né? Que é esse mundo do glamour, é esse mundo da beleza, é esse mundo do empoderamento e creio eu, que não sou muito sabida do mundo do samba, mas arrisco a dizer que também é um espaço para o fortalecimento das identidades, que é alguma coisa que a gente faz na escola, e da autoaceitação também, né? Da pessoa, a partir do momento que ela passa a fazer essa cultura, né? Essa maneira de se relacionar com cultura e com outras culturas, ela acaba também se identificando e às vezes até se autodeclarando
algo que ela não se autodeclarava anteriormente, porque não se enxergava pertencente, no nosso caso, que é esse grupo étnico, que é a população negra. Isso. Não é isso? É exatamente. Pode continuar, que aí eu já complemento. Te perguntar mesmo, como que é essa relação de empoderamento e beleza aí com as crianças, lá na educação infantil, lá na primeiríssima infância, para o teu público, né? E como que você ajuda os professores a trabalharem nessas questões e já fazer não o contraponto, mas completar, falando de como é isso dentro desse mundo do samba, desse mundo da fantasia, mas aí já um mundo para adultos, porque você lida com essa questão, né, da identidade, da fantasia, da autoestima e da beleza, lá na primeiríssima infância, e aí depois na vida adulta também, né, com os adultos. E deve ser uma coisa muito legal você conseguir, sei lá, criar laços. Como que é isso? O bacana é que eu percebo, assim, que muitas vezes a gente tem a necessidade de potencializar isso na vida adulta, porque não foi não foi dada essa possibilidade na infância. Então, eu percebo que muitas vezes dentro desse espaço de escola de samba, as pessoas demoram para se reconhecerem, para se empoderarem, justamente porque na infância delas, nesse espaço de interação e de relação com os outros, né, que é a escola, enfim, não foi dada essa possibilidade de empoderamento e de protagonismo, porque para a gente falar nós podemos ser tudo que nós quisermos, a gente está falando de protagonismo, de dar visibilidade, de dar espaço, de reconhecimento, né? Volto a falar, eu acho que respeitar as decisões do outro é importante, sim, mas quando a gente fala de reconhecimento, a gente está falando de um patamar mais elevado, porque nós somos obrigados a dividir o espaço com o outro quando a gente reconhece. E é aí que está esse contexto do nós podemos ser tudo, eu sou porque nós somos. E nesse trabalho com a infância, com a cultura da infância e com as infâncias, porque dentro dessa etapa da vida, a infância, nós temos várias infâncias, né? A infância de um é diferente da infância do outro, mesmo dentro da mesma etapa da vida. E são esses processos e essa percepção a gente procura fazer com que os profissionais que lidam com essas crianças tenham essa percepção, porque esse processo de empoderamento e de desconstrução, de reconstrução, vai acontecer de forma diferente. E se nós não tivermos esse olhar sensível, a gente não enxerga. Tem vezes que a gente está olhando, mas a gente não está enxergando, são patamares diferentes. Tem vezes que a gente está ouvindo, mas a gente não está escutando. Então, é justamente nesse espaço da infância que começa esse processo de dar possibilidades para que ela chegue nessa fase adulta ou chegue num determinado momento e patamar, que ela se reconheça enquanto aquilo que ela quer ser e assim por diante. Então, eu acho que trabalhar com a infância é um espaço potente de possibilitar isso, até por conta das vivências. É um universo envolto de fantasia, de ludicidade. Então, dá para se potencializar muita coisa revivendo também aspectos da nossa própria infância. E isso não tem dinheiro que pague, enfim, isso ninguém tira da gente e ninguém tira daquela criança. E esses dias eu participei de uma live com a Ariela Indomiciano, que ela é madrinha de bateria hoje da Amazonense, da Mocidade Amazonense, que é a escola de samba que hoje eu sou diretor administrativo, e desde os 18 anos cuido dessa parte da secretaria da escola. E ela já foi rainha da escola de samba Camisa Verde e Branco, já foi rainha da escola de samba Nenê de Vila Matilde e começou com a gente na Mocidade Amazonense em 2006. E participei da live junto com ela e a gente estava conversando justamente sobre isso. Eu acho que a escola de samba é um espaço de resistência tão potente e um espaço de acolhimento tão potente que lá
aquelas crianças que estão ali, ou aquelas pessoas que estão ali, elas começam a ver possibilidades porque elas veem e observam outras referências ali dentro. E a gente estava conversando justamente no contexto de como ela inspira outras meninas a serem passistas, a serem sambistas, a quererem ser rainhas. Então, quando eles chegam dentro daquela escola e elas veem uma pessoa, uma negra, empoderada, segura, confiante, aquelas meninas falam, nossa, olha só, eu também posso ser uma rainha, por que não? Uma princesa. Então, olha só como o espaço de escola de samba é um espaço potente também de empoderamento e de construção de identidade. Já é um espaço de resistência porque ele foi construído à luz da exclusão da sociedade, se a gente for ver a história das escolas de samba. E assim, olha só que bacana, aquelas crianças, aqueles jovens, aqueles adolescentes e até aqueles adultos, aquelas senhoras, porque às vezes quando chega na terceira idade elas vão perceber que, nossa, realmente aqui eu me sinto vista, eu me sinto observada, eu me sinto protagonista de algo. Tanto que a gente teve um evento o ano passado, no Teatro Procópio Ferreira, professora Ive. E foi uma polêmica tão grande, porque a Mocidade Amazonense aqui em Vicente de Carvalho, né, num bairro mais distante do centro da cidade, mais próximo das comunidades mais periféricas aqui, do distrito do Guarujá, né? Então, assim, quando a diretoria e a presidência teve a decisão de fazer esse evento no Teatro Municipal Procópio Ferreira, que é no centro da cidade, para quem não conhece, né? Que é num espaço mais privilegiado, próximo à praia, enfim. Eu fui um dos que fui resistente no início. Fui bem resistente, durante um tempo eu fiquei falando, não, melhor não vamos fazer porque vai acontecer isso. O pessoal aqui da comunidade vai falar, e dito e feito, e falaram, nossa, vocês estão querendo tirar um evento de dentro da quadra, de dentro do nosso antro, de dentro do nosso espaço, do nosso contexto, para levar lá para o centro da cidade, que absurdo, nossa. Então, assim, gerou-se uma polêmica muito grande. E aí, nesse meu processo de desconstrução, de pensar, de raciocínio, eu falei assim, gente, olha, tem que ter alguma coisa positiva nisso, não é possível, né? E aí eu tive um insight, eu falei assim, gente, olha só, nós vamos... esses jovens que fazem parte da escola de samba, eles vão se apresentar num teatro. E talvez se não fosse a escola de samba, eles nunca pisassem num palco de um teatro enquanto protagonistas. Então, olha só o que a escola de samba possibilitou. Talvez aqueles ritmistas, aquelas meninas que fazem parte da corte, todo mundo que estava ali se apresentando enquanto protagonista, apresentando um show ali para a sociedade que seja do centro da cidade, talvez se não fosse a gente, eles nunca estivessem num palco enquanto estrelas. Então, olha só que espaço potente. E por isso que se chama escola. Não é diferente da escola formal, que a escola formal também ainda não está no patamar ideal, porque ainda sistematizam de uma forma que não atende de fato esse desenvolvimento integral e esse desenvolvimento pleno do sujeito, né? Enfim, mas isso é uma outra questão. Mas também a escola de samba é uma escola, porque dá essa possibilidade. Então, olha que bacana. Então, toda vez eu falo, nossa, que bom. Já pensou se a gente não fizesse no teatro? Aquelas pessoas não estariam, talvez, ali no palco, aqueles jovens. E a gente é tão acostumado, infelizmente, com o nosso povo, né, o negro, enfim, estar sempre nas páginas ou policiais, ou enfim, nessas páginas que deslegitimam o nosso povo. E olha só que bacana eles estarem numa página ou num espaço midiático fazendo arte e cultura. Então, exatamente. Assim, eu falei, nossa, que fantástico, né? E é basicamente isso. Então, poder começar a desconstruir esse olhar para que se perceba que a infância
dá possibilidades para que a gente transforme e empodere. Tem gente que tem problemas enquanto adulto, porque na infância talvez isso não foi potencializado, não se foi dada essa possibilidade. Então eu acho que é uma missão, eu acho que eu fui direcionado para fazer a relação entre essas duas etapas, entre esses espaços, na verdade. O trabalhar com a infância, o fazer cultura e arte, que também é oportunizar para o indivíduo, porque apesar de trabalhar com criança, a gente trabalha com gente, né? E trabalhar com gente é trabalhar com gente de qualquer tipo. Quem não consegue respeitar e reconhecer gente, enfim, vai passar por esse processo de bater a cabeça o tempo todo. E por isso que eu sou porque nós somos, e é por isso que nós podemos ser tudo o que nós quisermos. Só que esse processo da gente ser tudo que a gente quer, para a gente entender isso também, não é um processo fácil, né, Adriano? Porque nós fomos forjados nessa sociedade que é excludente, que vê a população negra muitas vezes só como personagens das páginas policiais, daqueles folhetos, né? Enfim, aqueles folhetins, né? Folhetos de violência, em que a gente é desqualificado, desclassificado, né? E aí o nosso trabalho, no caso aqui, na educação, e para além da educação formal, né? Mas na educação dentro da escola de samba, e no meu caso, aqui na educação nesse mundo da beleza, trabalhando com Mary Kay, é também ajudar as pessoas a se reconhecerem, se amarem, e reconhecerem no sentido de reconhecer mesmo, fazer de novo, né? Construir uma nova identidade a partir de outros conceitos, de outro ponto de vista e de um novo protagonismo, né? Então, a gente trabalha com pessoas e eu sempre me apresentava, né? A partir do momento que eu entrei na Mary Kay, eu comecei a me apresentar como consultora de beleza. Meu nome é Vitória, eu sou consultora de beleza. E aí, alguns amigos que eu fui fazendo nesse percurso, conversando, falaram assim, mas você não é só consultora de beleza, né? Porque você extrapola essa questão. Você faz educação em beleza mesmo, que é outra coisa. Porque você não fala da questão estética, só da maquiagem, só do produto de beleza que vai ajudar você a tratar a pele, mas você fala numa perspectiva de ajudar a pessoa a superar alguns desafios, a se enfrentar, né, algumas dificuldades e tal. E eu realmente estou gostando disso, né? Estou gostando de ser para além de ser educadora da educação formal, ser educadora também no que se refere à educação para a beleza, para a estética, para o reconhecimento, para o autoamor, como missão mesmo, né? Uma missão que a gente tem de ajudar as pessoas a transformarem o mundo. Primeiro a si, que é o que você faz, tanto lá na educação infantil, lá nos primeiros passos, acompanhando os primeiros passos dessas crianças, e depois acompanhando já outros passos mais dançantes, eu diria, aí na escola de samba, fazendo cultura, né? E isso é transformador. Não apenas para a vida destes seres que entram em contato com você e comigo de alguma maneira, mas também para a gente, principalmente, eu acho. Né? E a gente foi educado para deslegitimar, não vou nem usar o termo deslegitimar, mas para não olhar e não valorizar o que a gente tem de bom, né? Esse processo de construção sócio-histórica do nosso país faz com que a gente não seja educado para isso, tanto que culturalmente a gente sempre foca no erro. Vou dar um exemplo de escola. Nossa, você não fez isso, olha isso, você não fez, tá errado. Né? Olha, você deixou de completar isso. Olha, sua mãe não fez isso. A gente sempre começa pelo não, pelo que não fez, pela falha vista aos olhos, né, do comum. Então, assim, a gente foi educado. Ao invés da gente começar, que bacana que você fez isso daqui ficou muito bom. A gente não começa assim.
A gente não começa. E é um reflexo de construção sócio-histórica. E quando a gente fala além da educação formal e da possibilidade de fazer com que os indivíduos se reconheçam enquanto indivíduos, nas suas peculiaridades e diferenças, porque são essas diferenças que nos completam e que nos valorizam, e é nessas diferenças que a gente precisa ser respeitado, porque isso que constitui esse escopo de sociedade. A gente está falando também de uma competência, de um trabalho que a própria educação formal deveria potencializar. Porque se a gente fala tanto nas legislações e nos textos de educação, enfim, nos pareceres, que a gente precisa construir uma sociedade mais justa, mais democrática, mais fraterna, mais inclusiva, mais acolhedora, mais humana, onde todos se respeitem, sem preconceito de raça, cor, sexo e assim por diante, é porque esse olhar para o indivíduo deve ser potencializado dentro dos nossos espaços. Ainda não se chegou no patamar ideal? Não, porque isso é um processo longo. Para que a gente consiga fazer com que o outro se reconheça, a gente primeiramente precisa se reconhecer. E aí, esse processo também demora, né? Então, assim, hoje, quem me conhece, quem me acompanha, sabe quem é o Adriano Gonzaga. Então, assim, eu demorei... Não vou dizer que eu demorei para me reconhecer enquanto negro, né? Porque eu sempre vivi isso muito forte na minha família, mas enquanto também uma pessoa que sempre viveu dentro desse espaço de cultura e de resistência, por conta da minha mãe, dos meus irmãos também. E assim, mas minha mãe, por exemplo, ela só se empoderou depois que eu me empoderei. Então, eu precisei mostrar para ela que a gente tem possibilidades, que é possível, e aí sim, ela vendo que, nossa, olha só o meu filho, ele conseguiu entrar numa faculdade, ele conseguiu se formar, e aí ela começou a se empoderar. Ela foi terminar os estudos, depois entrou na faculdade, hoje ela tem um outro olhar nesse sentido e nesse aspecto de discussão do papel das minorias e do que é ser uma minoria e sobre essas questões étnico-raciais, porque o meu processo de empoderamento empoderou ela, e olha que fantástico. Então, eu estou falando dentro do locus casa, né, de seio familiar. Imagina isso na escola, que a gente vive com inúmeras pessoas e esses inúmeros alunos vivem outro seio familiar que também transforma inúmeras pessoas, e são inúmeras famílias sendo transformadas. Então, olha só que processo. E aí entra o processo de sociedade colaborativa, de círculo, porque eu vou afetando o outro. E quando eu falo de afeto nesse processo de trabalhar com gente, não é só esse afeto de carinho e de gostar, de cuidar, mas é o afeto de afetar, de tocar o outro. E isso é o que essa sociedade colaborativa propõe. Então, assim, desde sempre, quem me conhece, o pessoal que já trabalhou comigo sabe e viveu isso, eu sempre, hoje não, né? Mas teve uma época que eu usava dreads até aqui, né? Dreads longos, e eu sempre trabalhei com criança e com bebês. E eles nunca se assustaram. Nunca. O pessoal sempre me pergunta, mas e lá na escola, as crianças? Eu falo, gente, eles acham comum, para eles isso é natural, não existe isso do diferente, porque eles nascem e vão crescendo dentro de um escopo de ver que cada pessoa é de um jeito, isso não tem problema nenhum. Eles ficavam assustados quando eu cortava o cabelo. Aí eles ficavam... Cadê o seu cabelo, tio? Cadê? Você cortou o cabelo? Então, assim, para vocês perceberem, para que a gente perceba o quanto as crianças são sábias. Porque para eles é sempre isso, essas questões que a gente, enquanto adulto, com a adultização, a gente acha, nossa, não acredito. Eles não veem isso, eles não veem. Então, olha só como nós, o próprio processo escolar, faz com que o indivíduo se desreconheça,
né? Então, acho que quando a gente tem esse olhar para potencializar essas questões, tem essa sensibilidade, eu acho que a possibilidade de nós construirmos aquela ideia de que nós podemos ser aquilo, e não que nós podemos ser aquilo que nós queremos, não só isso, mas que nós podemos e que nós temos condições para tal. Quantas vezes, se eu fosse me prender no olhar de uma sociedade conservadora e tradicional, que o nosso país hipocritamente né? E o resultado das eleições mostrou isso para a gente, que a gente hipocritamente é um país conservador, porque escondido pode algumas coisas, tá? Então, assim, a eleição mostrou isso para a gente. Então, se eu fosse me prender em algumas questões de sociedade, talvez hoje nem minha mãe seria empoderada, porque talvez eu não estaria num espaço, ocupando um espaço que eu estou ocupando hoje, que é majoritariamente feminino, aonde já se viu um menino ser especialista em primeiríssima infância, né? Trabalhar com bebês e crianças bem pequenas, aonde isso? Não pode, nunca vi, né? Então, assim, existem muitos meninos da educação infantil? Existem, né? Só que na primeiríssima, porque a gente tem na primeira, né? Professores da pré-escola, mas nesse trabalho direcionado, poucos, né? Mas esse trabalho direcionado com os bebês e as crianças bem pequenas ainda não é visto de uma maneira comum, né? Então, assim, será que essa sociedade realmente... Eu escolhi ser professor de bebês e crianças bem pequenas, foi uma escolha. Quando eu fui prestar o concurso, eu vi o edital, eu tinha a possibilidade de não fazer ou de prestar para um outro cargo que trabalhasse com crianças de outras idades. Então, foi uma escolha, tá? E mesmo sendo uma escolha, eu escutei muitas coisas que eu não precisava ouvir. E imagina, eu consegui dimensionar isso, mas e aquele indivíduo que não consegue? Né? Ele poderia ter negligenciado um sonho para sempre. Né? Então, talvez, se eu tivesse desistido, hoje eu não teria empoderado minha mãe, não teria empoderado tantas outras pessoas que a gente, sem saber, a gente inspira, não teria empoderado tantas crianças e famílias, e eu talvez hoje não me reconhecesse enquanto, não só enquanto um negro, mas enquanto um negro que faz educação para bebês e crianças bem pequenas, que reconhece a infância enquanto espaço potente de desenvolvimento, que reconhece todos esses produtos construídos pela nossa população, e eu digo no sentido de espaços de cultura e de arte. Talvez eu não reconhecesse isso também como uma obra e como uma possibilidade também de empoderamento e de protagonismo. Então, olha só como uma coisa puxa a outra dentro desse processo de sociedade. E a gente só consegue perceber isso se a gente está disposto a mudar o nosso olhar. Exatamente. Porque a gente vive mesmo essa sociedade que é machista, que é homofóbica, que é xenófoba, que é, nossa, tantas outras coisas aqui, que uma sociedade em que permite que a gente faça escondido, né, mas não declare. A gente vive essa sociedade mesmo. E aí, essa mesma sociedade clama por mudanças, né? Essa mesma sociedade, a gente vê as pessoas pedindo mesmo, né? Para que tudo seja diferente, porque elas já não aguentam mais tanta violência, tanta atrocidade, né? E aí estamos aqui, então, tentando fazer isso com as armas que temos, que são as flores, que é o amor, que é o reconhecimento, que é o ajudar as pessoas, adultos e crianças desde o berço até as outras maiores, né? A se identificarem, se reconhecerem, se amarem e seguirem, né? Seguirem em frente felizes. E se tiverem desafios, se tiverem obstáculos, que enfrentem esses desafios e esses obstáculos, estamos aqui para ajudar sempre que for possível, né? E isso é fantástico. Eu acho que isso impacta a nossa vida e impacta a vida das outras pessoas.
Esse é o afeto, é o de afetar, afetar o outro. Exatamente. E eu fico extremamente emocionada e grata por estarmos aqui, fazendo isso, da maneira que a gente consegue fazer, da maneira que a gente pode fazer, impactando e afetando uma pessoa por dia, ou 1000 pessoas por dia, não sei se um dia a gente vai conseguir mensurar quantas pessoas a gente consegue afetar, né, como você disse. Mas a gente, nessa certeza de que a gente consegue impactar a vida de alguém, Sim. de vez em quando, né, com as coisas que a gente faz, que a gente acredita e que a gente faz com tanto amor, né, e que a gente só faz porque a gente está nessa sintonia, vamos dizer, né? E que a gente acredita mesmo que é possível mudar o mundo, que é possível sermos mais felizes, e principalmente que eu penso que é possível a gente ajudar o outro a se reconhecer como belo, como único, como singular, como ímpar e de importância fundamental para a nossa sociedade, né? Sabe aquela coisa de nenhum a menos? Eu acho que é isso mesmo, né? É nenhum a menos, é todos juntos para nós construirmos e reconstruirmos diariamente melhores primeiro para nós e depois para o outro. E aí, quando chega a vez do outro, é para todos, não é para um, né? É influenciando positivamente, primeiro a nossa vida e depois a vida de outras pessoas, e todas as pessoas. Sem fazer o bem sem olhar a quem, né? Para todo mundo mesmo. Exato. Eu fico também bastante emocionado, bastante mesmo, porque a gente muitas vezes não percebe, mas a gente sempre inspira alguém de alguma forma, né? Seja na questão do se expressar, seja na questão da sua instrumentalização e apropriação sobre as coisas, sobre aquele assunto que você se propôs a se especializar, seja enquanto consultora de beleza e, né, nessas questões de empoderamento, não só empoderamento feminino, mas eu costumo dizer de empoderamento humano. É claro que o empoderamento feminino, a mulher durante muito tempo foi negligenciada, né, e foi tolhida nessa sociedade. E ainda nós vemos isso por conta dos crescentes casos de feminicídio que a gente ainda tem, que inclusive nessa pandemia, infelizmente, aumentaram, né? Então, assim, falar de empoderamento feminino é necessário, assim como falar de tantas outras questões, sempre será necessário. Uma vez nós estávamos conversando, os professores de educação infantil, o grupo de professores de artes, e aí eu falei assim, né, a gente pensando num percurso formativo, e a primeira coisa que eu quis apresentar para os professores para que a gente compreendesse o porquê falar sobre determinado assunto, foi o questionamento, né? Por que falar de questões étnico-raciais? Né? Porque às vezes o indivíduo pergunta, não acredito que a gente vai conversar sobre isso, mas por que a gente precisa conversar sobre isso? E aí nós fomos elencando várias questões, né? Será que porque o 54%, 56% da população brasileira não se declara branca, isso não é um motivo para falar de questão étnico-racial? Claro que é. O crescente, o aumento dos casos, né, do número de genocídio da população negra, não é um motivo para se falar de questão étnico-racial? Claro que é. A escola, enquanto espaço que precisa zelar, né, pelo respeito e pelo acolhimento e pela não segregação mediante a cor, sexo, enfim, não é um motivo para falar de questão étnico-racial? Claro que é. Então, assim, o Brasil, enquanto país, o último país, né, a abolir a escravidão, não é um motivo para se falar de questão étnico-racial. Então, olha só quantos motivos a gente tem para se falar de questão étnico-racial dentro de espaços de educação. Eu estou usando isso como exemplo porque a gente sempre
tenta, às vezes, procurar motivos para justificar alguma ação, mas até que ponto sempre a gente precisa desses motivos? E eu digo motivos no sentido de se colocar no lugar do outro, de espaço de fala, porque hoje está na moda falar muito de espaço de fala, não é meu espaço de fala, não é seu espaço de fala, mas até que ponto esses espaços de fala não estão fazendo com que as pessoas elas se fechem nas suas caixinhas? E aí eu acabo não pensando coletivamente. Então, assim, não é só porque eu não sou mulher. Ok, sou um LGBT, me reconheço como um LGBT e demorei muito tempo para me reconhecer enquanto LGBT, porque a própria sociedade endossa e oprime esse grupo que também é uma minoria, né? Hoje sou um LGBT negro em um espaço de poder, que se a gente for fazer uma porcentagem, né? Então, assim, eu sou uma exceção à regra. Eu sou um negro LGBT que estou à frente de uma pasta que fomenta políticas públicas para bebês e crianças bem pequenas, ó. Não é, por exemplo... Tudo fora então, eu estou totalmente fora desse escopo, exatamente, que a sociedade né, legitima. Então, assim, até que ponto... ficar na sua caixinha faz com que a gente dê vários passos para trás nesse sentido de sociedade colaborativa. Eu lembro que uma vez nós fomos lá naquela roda de conversa aqui na Prainha, no evento, foi sobre mulher, foi da semana, né, do Dia Internacional da Mulher. E quando me chamaram, a primeira coisa que eu fiz, eu falei, olha, tudo bem, eu participo, mas eu vou levar mulheres comigo. Como que numa semana, né, da mulher, Dia Internacional da Mulher, vocês me chamam um menino para fazer a fala principal, né? Oi! Então, assim, eu acho que a gente se colocar nesse espaço, eu poderia não levantar essa bandeira. Poderia seguir esse padrão de sociedade machista, não, vou lá, participo, e lá, ficar falando para a mulher, você isso, você aquilo, oi! Né? Então, assim, até que ponto essa questão do espaço de fala não segrega também, né? Então, esse olhar sensível para as questões, tudo precisa ser pensado, cada coisa é uma coisa diferente, não existe padronização, não existe o mesmo, é a questão da equidade, não existe a mesma coisa para todos, cada um é único e cada um é um ponto de vista, e como a gente pode resolver dentro desse contexto, até você mesmo, professora Ivy, acredito que já tenha ouvido muitos comentários por ter menos melanina e estar à frente de uma militância, né, voltada para a questão étnico-racial, mas você nem é negra. Oi, né? Por quê que eu não sou negra? Né? Então, essa questão do preto retinto, eu me lembro de uma fala do Rafael, do falecido Rafael, do mestre Rafael, e ele falou justamente isso, ele falou, é claro que diante dessa questão de fenótipo, né, da questão da melanina, tudo, né, tirando essa questão do genótipo, mas a de fenótipo, é claro que um preto retinto, que tem mais melanina, é claro que o reflexo do racismo nele é maior. Eu não vou falar, minha mãe tem mais melanina do que eu, então muito provavelmente, é claro que eu não sofro na pele, eu vivo situações de racismo, mas por ela ter mais melanina, é claro que com ela isso foi muito mais potencializado, ou às vezes é. Então a gente reconhece isso, mas isso não deslegitima a luta. E não deslegitima o que você sente ou o que você vive. Você falou nisso, e essa semana, anteontem, eu estava conversando com uma colega justamente sobre isso, né? Porque muitas vezes eu tenho que explicar por que eu sou negra assim, aí eu tenho que falar da minha origem étnica e de quanto eu reconheço e acho isso importante, reconhecer os meus ancestrais, né? E que é uma pena que a nossa história tenha feito o que fez, né? Com a história da população negra trazida à força para o Brasil e escravizada, né? Porque a gente acaba que não sabe lá de que país originamos, né? De verdade e tal. E o quanto para mim é importante falar sobre a história da população negra e afrodescendente, e que não é toda
todo afrodescendente que é negro retinto, mas que somos negros ainda assim, né? E que isso é uma visão política, e que não negro, nós temos negros e não negros, porque não é preciso ser negro para defender as causas negras, as questões negras, a população negra, como você não tem que ser idoso para defender a população idosa, e como você não tem que ser criança para defender as crianças e os adolescentes, né? Então você tem que explicar tudo isso, que é um posicionamento político e tal. E as pessoas, elas acabam entendendo. Mas muitas vezes eu sofri racismo, assim, e explicando, não existe racismo reverso, né? Racismo é racismo, ponto, né? Mas eu já sofri, sim, por conta dessa branquitude ou não negritude, né? Estampada na pele, mas eu tenho toda a negritude estampada em todo o resto, né? Eu posso não ser retinta, como muitos outros e outras não são, mas eu me identifico e me autodeclaro como negra, sim, não sofri racismo por conta de cor de pele, como muitas outras pessoas. Mas sofreu, talvez, enquanto mulher, enquanto, né? Sim. E, assim, aos olhos de quem eu não sou uma mulher negra também? Porque, e aí vamos falar aqui da Argentina, né? Aqui do nosso ladinho. Lá eu sou tão negra quanto a pessoa bem retinta, porque eu sou negra, ponto. Né? Não tem meio termo. Ou você é negro, para quem se acha muito branco, né? Ou você é negro ou você não é negro. E é assim que funciona mesmo a sociedade, né? A gente vai para os Estados Unidos, somos todos negros. Ponto. Final. Não é? Mas a gente ainda tem que explicar essas questões aqui no Brasil, porque a gente vive também o mito da democracia racial, a história do embranquecimento, tudo isso, né? A história de que não somos racistas, não, né? Papo para mais umas 5 lives aqui, a gente conversar, né, sobre isso. Mas, enfim, a gente falar sobre identidade, sobre beleza, sobre autoaceitação e sobre autodeclaração, tudo isso que a gente faz todo dia no nosso cotidiano, né, no nosso trabalho, tanto na educação étnico-racial aí dentro das escolas, como na educação étnico-racial para além desses muros escolares. Exatamente. E essa questão desse reconhecimento e dessa potencialização no processo identitário, ele ultrapassa, isso a gente não tem dúvida, ele ultrapassa os muros escolares, porque você se reconhecer enquanto indivíduo é algo que te emancipa enquanto humano. Né? Eu acho que honrar esse processo de construção de identidade é honrar a humanidade de cada um. Então, isso é potencializado todo dia dentro dos espaços de escola de samba. Então, assim, é um processo que ele é longínquo, gradativo, sabe? Então, assim, não é de um dia para o outro, a gente se desconstrói a todo momento, e uma coisa que eu uso para sensibilizar e que eu fico pensando a todo momento eu não tenho um filho, né, uma filha, mas a gente tem pessoas familiares no qual nós gostamos e faríamos muita coisa para que aquela pessoa talvez não sofresse ou não ficasse triste. Então, assim, a primeira coisa que eu penso, se fosse com meu filho eu faria assim, se fosse com a minha mãe eu faria assim, se a resposta for não, eu mudo o percurso. Se a resposta for não, eu mudo o percurso. Então, para essas pessoas, voltar a utilizar o exemplo da questão de algumas falas preconceituosas, eu nunca ouvi diretamente, mas eu sei, já chegou até mim, eu sei que rola, eu assumi um cargo público com 21 anos dentro desse espaço que é majoritariamente feminino, né? Trabalhar com educação infantil, sobretudo na modalidade creche, historicamente, a gente sabe que esses espaços eram espaços de assistência, de cuidado, porque a mulher tinha que trabalhar. Então, assim, tinha-se um outro olhar. Então, assim, eu sei que muitos comentários eles eram potencializados e, assim, toda vez que eu percebia
eu falava, nossa, eu preciso trabalhar muito para que o meu bebezinho, a minha criança hoje, o meu aluno, ele não seja um adulto assim. Ele não seja um adulto que se assuste quando ele veja um outro par, um outro menino, fala assim, eu sou professor de crianças bem pequenas, ou um professor de bebês. Né? Então, assim, cada vez que eu me deparo com uma situação desse tipo, eu falo, nossa, eu tenho que trabalhar muito, porque aquele bebezinho, ele não pode ser um adulto assim, porque eu costumo dizer, minha mãe compartilhava isso comigo, né? Aí a pessoa ou as pessoas que perpetuam esse tipo de fala equivocada e fora do contexto, né? Porque na verdade é fora do contexto porque hoje a educação infantil, sobretudo, é vista com outros olhos, né? Então, são profissionais que estão ali com aquelas crianças. Você precisa de profissionais especializados, técnicos, né, instrumentalizados para lidar com o desenvolvimento infantil. Então, o contexto e o olhar é outro. Então, eu sempre pensava assim, poxa, essa pessoa que está falando isso, se o filho dela ou dele escolhesse essa profissão, eu acho que ela ia ficar assustada se ele chegasse em casa transtornado porque escutou um tipo de comentário desses. Então, assim, então por que fala isso do outro? Né? Então, porque tenta deslegitimar o outro. E isso fez com que eu me empoderasse muito. Por isso que eu acho que isso é uma missão e que eu fui encaminhado. Porque eu tive que provar competência todo dia, justamente por estar num espaço que, historicamente, dizem que não era o meu. Então, assim, você cansa, né? Você ter que provar todo dia que você é bom em alguma coisa, que você sabe que você dá conta e que consegue, que você é capaz. Então, assim, não é todo mundo que consegue segurar isso e seguir. Tem gente que reage desistindo, parando. Sim. Né? Então, assim... Também vive nessa sociedade que meio que te empurra para isso, né? Assim, você não serve para isso, ponto. Vai fazer outra coisa da vida, e aí a gente acaba tomando isso como verdade, né? E aí desiste mesmo. Então, a gente se auto-sabota, porque a gente acredita, né? E eu tô falando da gente porque eu muitas vezes me auto-sabotei, ainda faço isso com determinadas coisas. A gente se auto-sabota, assim. Porque a gente também cresce acreditando que a sociedade prega é o que é certo. Sim, exatamente. E o que é certo? Isso, você tem que ter muito uma autoestima muito firme, você tem que se amar muito, você tem que saber de fato o que você quer e falar assim, não, este é o que você e o que quer, você saber de fato o que você quer e quem você é nesse espaço, nesse contexto de sociedade, que você é alguém. Eu sou este, meu sonho é este, e por mais que todo mundo diga o contrário, tá todo mundo errado. E eu vou por esse caminho. Mas você tem que ter muita firmeza, você tem que ter muita certeza, saber exatamente quem você é e o que você quer. E saber também que, infelizmente, você vai passar por algumas situações que nem sempre serão bacanas, né? E passar por esse processo também faz parte desse processo, desse espaço de empoderamento, de reconhecimento, de protagonismo e de ser o que você quer ser, né? Então, eu estava até conversando uma vez sobre essa questão de estar num espaço de infância, e sempre quando eu vou dar alguma palestra, nesse processo de conversa informal, eu sempre comento essa questão do espaço, qual é esse espaço que eu ocupo, qual é esse espaço que eu estou, será que se não fosse desse jeito, eu conseguiria ter me reconhecido enquanto indivíduo, enquanto uma pessoa capaz de dar possibilidades para a infância de outras pessoas e valorizar e reconhecer essa infância. Quando eu estava estudando a minha primeira licenciatura, uma professora, ela pegou a prova
né? Uma professora muito querida, mesmo diante dessa situação, é uma professora muito querida, muito competente, enfim, uma referência. E ela pegou a minha prova e falou assim: Adriano, vem aqui, olha só, a sua letra não dá. Não dá. Ou você muda isso daqui, como que você quer dar aula com uma letra assim? Aí eu observei aquilo, eu falei assim, nossa. Eu falei, não, professor, é porque, assim, eu escrevi, a gente aqui começa a escrever rápido para anotar tudo, e aí minha letra não fica, assim, legível, né? Então, mas tudo bem. Olha só, eu poderia, naquele momento, ter desistido, porque nas entrelinhas ela falou assim, olha, se você não melhorar a sua letra, você não vai conseguir dar aula. Como que você vai ser um professor com uma letra dessa? Né? E aí, depois de um bom tempo, eu fui dar uma palestra na Semana de Educação do SESC, e essa professora, ela era também servidora do município de Santos, né? E aí ela teve que assistir às palestras da Semana de Educação, né? Inclusive a minha. E aí, quando eu encontrei ela, eu falei assim, professora, eu tenho uma coisa para falar para a senhora. Eu sou um professor, eu dou aula e eu não preciso usar minha letra, porque eu sou professor de bebês e crianças bem pequenas. Então, aí eu falei assim, já pensou se eu tivesse desistido quando ela falou isso? Lá em 2007, em 2008, né? Eu entrei na faculdade com 17, eu tinha 17, 18 anos. Então, assim, eu poderia ter desistido por conta de tipo, nossa, não vai dar, eu não vou ser um bom professor, olha como eu escrevo, né? Então, assim... Se tivesse em relação, né? Não, e olha o cuidado que a gente precisa ter. E hoje eu não uso minha letra. E até um professor, a gente sabe que até nesse contexto de mudança de praxes e de reflexão, né, essa questão do escrever o tempo todo, a gente está se distanciando disso, até porque hoje as práticas são outras, esse processo de metodologias ativas e de dar um contexto mais lúdico, às vezes não é só lousa e caderno, e nem deve ser mais, né? Então, olha como a gente... então, olha como a gente precisa tomar o cuidado. Ainda bem que eu não desisti, né? Mas e se fosse uma outra pessoa... Nem sei também porque eu não desisti. Eu acho que eu não desisti porque eu não podia. Ou eu estudava, senão estava ferrado, né? A gente que é preto consegue a vaga, né? Por meio de políticas afirmativas, porque tem isso também. Se não são algumas políticas afirmativas, a gente não consegue estar nesse espaço, né? Então, já tinha um pouco da bolsa. Já pensou se eu desistisse? Eu acho que eu não... Enfim, não sei o que teria acontecido. Mas olha só o cuidado que a gente precisa ter. Ela poderia ter... tolhido um sonho naquele momento. E aí eu encontrei, eu tive essa possibilidade de falar, ó, não dou aula e não preciso usar o... Que ela tenha entendido que você entendeu. Ela entendeu, porque nas entrelinhas a gente vai falando, né? E no teor da palestra, que é justamente uma fala de estar no espaço, até que ponto estar nesse espaço é o meu espaço ou não, né? Quantas crianças talvez deixam de escolher serem professor, né? Quantos adultos deixam de escolherem ser professor de crianças pequenas por conta de questão de sociedade, né? Então, e assim, em outras profissões, muitas mulheres em profissões, né, típicas masculinas. E, por exemplo, até lá, no espaço que eu ocupo, nós ainda temos muitas mulheres, até nos espaços de poder, porque a educação é um espaço que, tecnicamente, a maioria é mulher nesse espaço de educação. Mas quando a gente olha para outros espaços, outras secretarias, outras diretorias, 90% diretores, chefes de seção, são meninos. Pois Então, assim... É isso aí, Bia. Nunca ouvi um professor dizer para um estudante de medicina... É o Fabiano Tavares. Fabiano Tavares, Biano. E aí, e tem isso, né, assim, o médico, ele precisa da letra. Porque a gente pode comprar uma receita errada por causa da letra desse cara. Posso te falar? Nesse contexto da cultura digital, olha só como a gente precisa se desconstruir o tempo todo. Hoje, o médico que me atende, ele digita a receita.
é digitado e ele manda imprimir. Então, até que ponto a gente às vezes fica reproduzindo? Graças a Deus. Mas ainda, né? Tem aqueles que você fala, Senhor! Tem, exatamente. Então, olha só, até que ponto a gente fica reproduzindo falas no automático. Eu costumo falar, eu uso um termo que se chama rotina rotineira. E essa rotina rotineira é aquilo que a gente faz sem pensar. Rotina rotineira, vai fazendo no automático. A gente vai reproduzindo essas falas e nem se dá conta do contexto histórico que a gente está vivendo, né? Esses dias eu não estava muito bem. Até a consulta é assim agora, né? Então, assim, esses dias eu não estava bem, os atestados, eles digitam lá. Nem a letra mais eles usam, e que bom, né? Porque, assim, fica mais legível, não corre... Ótimo. Né? Então, até que ponto, às vezes, a gente fica se prendendo em questões que só vão deslegitimar o indivíduo, não vão empoderar, aquele indivíduo vai se sentir totalmente tolhido na questão de processo de construção identitária, no processo de autoestima, e até que ponto a gente está fazendo diferença na vida de alguém? Pois é. Pois é. Agora alguns já têm a receita pronta no computador. Mas a minha professora não deveria ter falado isso para mim. Não deveria mesmo. Eu não uso, definitivamente, eu não uso minha letra com bebês e crianças bem pequenas. E o que eu preciso escrever hoje, no sentido de documentação, de registro, é só pegar o computador, ó, sai perfeitamente. E atende as necessidades. Exatamente. Adriano, olha, foi maravilhoso conversar com você. Eu só tô com medo que daqui a pouco o Instagram nos derrube. Então, antes que isso aconteça, a gente já fala tchau. Ó, pessoal, tchau. Um beijo, tá? Foi muito bom estar com vocês. Obrigado se derrubar, gente, a gente já se despediu, tá? Mas, Adriano, de verdade, aqui, fora as brincadeiras, foi realmente muito bom conversar com você, como sempre, aliás, que outras conversas venham, né, aqui às quintas-feiras ou em outros momentos, pela página da Unegro, pela sua, pela minha, por outros canais. Estamos aqui para falar de amor, para falar de vida, para falar de autoestima. E, olha, muito bacana a gente poder trocar essas figurinhas aqui. Quero agradecer muito, 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 muito todo mundo que nos acompanhou ao vivo e as pessoas que assistirão tudo mais. Comentem, compartilhem, deem para os amigos. Esse papo aqui foi muito bacana. E, Adriano, eu gostaria que você falasse suas palavras derradeiras para este momento. Eu agradecer todo mundo que estava acompanhando, que está nos acompanhando. Nós faríamos pelo Instagram da professora Ive, da Ive Fávero, mas por questões técnicas, uma das imagens não apareceu, mas nós estamos aqui, vou tentar deixar salvo. E o que eu tenho a dizer é isso, gente. Eu acho que a gente precisa ter esse olhar realmente sensibilizado para o outro. A gente não é educado para isso, mas quando a gente fala de empatia, é justamente a gente pensar, se colocar no lugar do outro, ok, é isso, é se colocar no lugar do outro. É fazer para o outro aquilo que a gente quer que faça com a gente? Não, não é isso. Né? É fazer para o outro aquilo que o outro precisa que a gente faça para ele. Então, eu acho que é essa desconstrução, por isso que a gente está caminhando errado ainda, porque a gente acha que é fazer pelo outro aquilo que a gente gostaria que fizessem para a gente, e não. É fazer pelo outro aquilo que o outro precisa. E só quando a gente estiver nesse espaço, nós vamos chegar naquele patamar de ser o que queremos sem medo, porque ainda a gente é o que a gente quer, mas morrendo de medo do que vão dizer ou do que a sociedade vai achar e de todas as consequências que a gente vai ter mediante aquela escolha ou decisão. E não é disso que a gente precisa. Tá? É isso. Verdade. A gente precisa, avançar muito, né, em relação a isso. Porque é isso mesmo. Eu acho que veio para ser feliz. E assim, né?
cada um vê a felicidade de uma forma. E eu acho que é nesse espaço que a gente precisa desconstruir algumas coisas. Né? Não é ter a casa ou o carro que é a felicidade. A gente ainda é educado para isso. Que tem um carro e tem uma casa, você é feliz. E tem uma família tradicional brasileira, aí sim você é feliz. Mas não. Né? Às vezes poder deitar, dormir e acordar e comer um pão com manteiga, olha, que coisa mais feliz que isso, gente. Não precisa ter a casa própria e nem o carro, né? Você pode ter. Pode. Né? Mas não é a regra para felicidade. Não é. E a gente educa para isso. Ó, você vai estudar para trabalhar disso, para trabalhar, ter um bom emprego. O que é um bom emprego? Um emprego que você financeiramente é bem remunerado e sofre assédio moral todo dia? Isso não é um bom emprego. Não. Um emprego que te deixa estressado, querendo arrancar os cabelos. Ou que você não é feliz, minimamente. Né? Então, assim, é isso que a gente precisa começar a repensar. Que escola é essa? Educar para que vida? Né? Para a vida que a sociedade quer ou para a vida que a gente merece e precisa? Muito ainda temos que conversar a respeito disso, né? Sim. Porque na sociedade capitalista se educa para ter bens de consumo, não se educa para ter felicidade. Né? Não que ter um bem não seja bom, mas ele só não basta. E aí, quando acontece nesse processo de felicidade, eu acho que faz mais sentido esse processo. Você começa a ter outro olhar e... a gente precisa chegar nesse patamar. A gente precisa chegar nesse patamar. E assim, não sei quando isso vai acontecer um dia, mas eu acho que é o primeiro processo até para a gente se frustrar menos, tá? É para a gente se frustrar menos. E sabe que não lembro que dia, foi ontem, eu estava numa reunião online com um parceiro de negócios e ele falava assim, mas qual é o seu sonho? Eu falei, plantar couve. Porque é isso, né? Plantar couve quer dizer ter uma vida mais calma, mais tranquila, num lugar menos barulhento, com trânsito melhor, né? Que eu possa acordar e ir lá botar a cara no sol e ser feliz. Eu costumo dizer, todo mundo que me conhece fala, sabe? Eu sempre falo, gente, se eu morrer amanhã, eu realizei, acho que todos os meus sonhos, né? Eu acho que assim, eu consegui me formar na faculdade, eu consegui dar possibilidades para que minha mãe se empoderasse. Então, antes de morrer, eu vi minha mãe se reconhecendo enquanto negra, enquanto mulher, né? Então, assim, eu tenho um emprego que eu escolhi, sou feliz fazendo, né, o que eu faço e na profissão que eu escolhi. Então, assim, viajei já de avião, graças ao meu trabalho eu consegui viajar de avião pela primeira vez. Então, assim, consegui, já conheci os meus ídolos, né? Então, assim, eu quero mais o quê? Né? Ter a casa ou um carro é o de menos, porque isso não... Mas eu acho que eu consegui fazer muita coisa. Sou, acho que hoje, uma referência dentro da área que eu atuo, né? Então, olha só, eu estudei e hoje muitas pessoas se inspiram em mim. Olha que bacana. Então, assim, eu falo, gente, se eu morrer amanhã, eu acho que eu cumpri o meu papel. Só não tive filhos, mas plantei árvores, escrevo, a gente que escreve textos, escreve livros, né? Não deixa de ser deixa aí, né, uma produção, uma criação intelectual. Então, e às vezes os meus filhos são os alunos, os filhos de outrem, que também são meus, que a gente precisa empoderar ali, né? Então, talvez... Eu ia falar isso, né? A gente tem os nossos, quando tem os nossos, e tem os dos outros também, né? Que são aqueles pelos quais nós nos responsabilizamos, né? Também. A gente tem mais filho que muita gente. Muito, muito. Né? Então, assim, é basicamente isso. Então, gente, pensem nos sonhos e se reconheçam. Não é fácil, mas é possível. E quando a gente chegar nesse patamar, a gente vai perceber que a gente deu valor a muita coisa que não fazia sentido nenhum e sem necessidade. Sem necessidade. Falo, não acredito que eu fiquei bravo ou briguei por isso. Olha só, né? Que eu estourei por tão pouco. Então vai lá, faça a sua... Né, eu
às vezes uso, eu preciso até falar com essa consultora, então às vezes vai lá, passa o seu primer, né, a sua base, o seu pó translúcido lá, o seu batom vermelho e arrasa, fazendo o que você tem vontade e o que te faz feliz. Exatamente. E não quer passar base, não quer passar pó Não tem translúcido, problema, né? quer um perfume e ele É, já te deixa poderoso, vai lá. Vai no que te faz feliz, seja lá o que for, né? Mas se exatamente isso. precisar de uma consultora para te indicar o caminho, tô aqui, É, isso mesmo. né? E é basicamente isso. Vanusa, o Adriano é uma grande referência para muita gente, Professora para mim Vanusa, uma também. querida também da primeira infância. E eu fico muito, muito feliz em poder ter compartilhado essa uma horinha aqui com você, dividido esses momentos tão alegres com você e com todo mundo que está nos assistindo. Gente, um beijo grande. A gente vai encerrar por aqui, encerrar só por hoje, porque a gente está sempre junto e precisando de apoio, de ajuda, de um ombro amigo. Fala comigo, fala com o Adriano, que a gente está aqui, tá bom? Beijo grande para todos vocês. Tchau, tchau. Um abraço, gente, e até breve. Até, querido.